O senhor acredita que a publicação do Avesso do Balzac contemporâneo pelo Osmar Ramos tenha sido um fator positivo para esse posicionamento dele nesse processo? Para ele foi bom, né? Ele mostrou aí um exemplo impressionante de paciência para cuidar de um processo que estava lá esquecido dentro de um romance que é psicografado. Quer dizer, ele teve muita coragem, muita força. Ele e ela, a dona Virgínia também, a senhora dele. A senhora dele tem 83 anos. Ela está firme depois da dessoma do Osmar. E outra coisa, ela vai terminar o que está faltando, o dicionário em francês sobre o livro que o Osmar começou. Ela falou isso anteontem. Ela vai terminar por ela. Ela também entende bem de francês, é psicóloga, conhece essas coisas todas igual ele. Ela vai terminar o trabalho do marido. Um exemplo. Agora, o Osmar era fora de série, uma cabeça. Eu, para mim, era o maior cara, o maior balzaquista que havia. Quer dizer, o cara que mais entendia de Balzac estava vivo. Entende? O Paulo Roney, na época dele, o Paulo Roney no Brasil era o maior. Agora, eu acho que o Osmar sabia mais que até os franceses que estudam Balzac hoje. É muito detalhe das coisas dele que ele andou examinando, são muitos anos estudando isso, entende? Divide o livro. Ele adentrou dentro do processo, ele foi longe, entende? Teve uma visão, uma cosvisão do assunto violenta, que ninguém nunca teve antes. Agora, isso aí ajuda porque ele esteve estudando e deixou muita pulga atrás da orelha do povo todo, né? O próprio Paulo Roney queria, que ele morreu logo. Ele queria até me encontrar para ver quem eu era. Eu falei assim, não, o cara que escreveu esse livro conhecia Balzac demais. Como é que é isso? Então o Osmar mesmo falou, não, mas não é assim. Outra coisa, eu tinha 30 anos naquela ocasião, né? Não tinha tanta experiência nem nada, nem tinha lido os livros todos do Balzac, conhecia por cima, mas não sabia, porque literatura, para mim, aqui, ó, eu dava banana para isso. Meu negócio sempre foi estudo técnico, ciência, coisa mais séria, os parafenômenos. Agora, depois que eu recebi o livro, aí sim, me deram uma coleção dos livros do Balzac. Aí eu fui ver alguma coisa curiosa para eu ver como é que era. Mas eu não sabia muita coisa do próprio livro. A hora que ele veio e trouxe para mim, depois de 7 anos estudando em cima do livro, e me mostrou, falei assim, Bolas, eu sou o marido enganado, sou o último a saber. Eu não sabia que tinha estudo no livro. Aí eu comecei a ver o romance que eu recebi. Foi aí que eu fui ler com calma, para ver como é que é. Aí eu comecei a ler, Bolas, mas tem até mais do que isso que você falou. Devido aos processos que tem lá, os tropos, as imagens, a condição que o Balzac colocou. Agora, o que eu acho intrigante, Paulo, é que mesmo tendo produzido essa obra formidável e ter até se contradizido na primeira impressão que ele tinha de ser o pastiche, nas conversas poucas que eu tive com ele, eu observava que ele não com um paradigma consciencial, ele lidava de uma maneira ainda desconfiada, de uma forma que não... apesar de perceber a veracidade da obra, ele ainda... Agora, no início ele era encabulado com uma série de coisas que ele achava que aquilo era besteira. Com o passar do tempo ele foi aprofundando e viu, não teve nada para poder desancar com o processo do livro. Ele me falou isso. Agora, mesmo depois, a primeira vez que nós conversamos, que ele levou os originais para eu ler, ele ainda tinha dúvidas sobre a opção de coisa. Agora, eu mesmo já falei para ele que o livro, a primeira edição, por exemplo, ainda tinha umas coisas que estavam até erradas. Estava faltando palavra em certos lugares, que foi impresso lá em Beraba. Entende? Tudo isso, ele falou assim, não, mas tudo aí foi bobagem. Não tem nada disso. Agora, os detalhes que ele entrou são impressionantes. Agora, o livro, por exemplo, o livro está cheio de macete. O ideal seria, como eu já falei para algumas pessoas, essas pessoas que são interessadas em ver o autorrevezamento. O livro ajuda quem for estudar o autorrevezamento. Pelo seguinte, devido à técnica do detalhamento, o problema de colocar o entrelinhamento. O Balzac fez isso, ele fez entrelinhamento no romance inteiro.
Então, por exemplo, lá não tem praticamente nenhuma data. No entanto, todo o texto está datado. Como é que ele fez? Pelo entrelinhamento. De que modo que é? A hora que aparece um passarinho cantando, naquele lugar, naquela época do ano, só pode ser o passarinho tal mesmo. Então, você pode olhar quando é que foi. Na hora que fala um determinado assunto, fala assim, não, esse assunto só pode ser no ano tal. Senão, não. Então, com isso, ele viu o alcance da cronologia, o timeline underground, subjacente no texto do livro, nas entrelinhas. Então ele colocou toda a datação do livro, do início ao fim. Isso é impressionante. Agora, se a pessoa for examinar então o romance, depois ver os livros que ele escreveu sobre o romance, a pessoa vai entender o problema do entrelinhamento que eu falo. Está entendendo? Agora, eu mesmo, quando ele trouxe os dados para mim, eu fui estudar isso para ver se ampliava a minha visão do entrelinhamento. Agora, o Balzac fez isso, então indiretamente você pode fazer tudo aquilo, examinar tudo como ele fez. Isso é o auto-revezamento, você está trabalhando para a próxima vida. Esse entrelinhamento já era influência do Zéfiro? É o quê? Esse entrelinhamento da obra do Balzac já era influência do Zéfiro? Eu acho que sim, pelo seguinte, isso aí é ele que me falou, o nosso amigo Osmar. Ele falou assim, não, eu acho que aí tem umas influências suas, porque você já tinha muita experiência de parapsiquismo e ajudou a situação dele. E outra coisa, eu recebi o livro, não foi bem psicografado, foi pangráfico. O livro foi pela pangrafia, porque muita coisa eu sabia o que é que tinha acontecido, como é que era, de que modo que é. E outra coisa, devido o Zé ter contato com ele, aquilo estava tudo junto. Então isso ajudou muito. Gente, eu tinha 30 anos, trabalhando sem parar, para estudar outras coisas que não tinha nada a ver com literatura. Eu vou escrever agora um romance, aquilo é totalmente fora de série. Agora, para mim, você está entendendo? Fora do esquadro. A mesma coisa era o processo de poesia. Agora, eu já tinha recebido poesia de tudo quanto é jeito, porque eu comecei com a psicografia através do romance, um soneto alexandrino que estava perfeito, quer dizer, só aquilo me abalou demais, eu levei o negócio a sério. Então eu falei assim, bolas, eu preciso lembrar agora o que é que eu já mexi com literatura, porque eu já devo ter dominado isso tudo. Aí eu comecei a lembrar, realmente, eu tinha trabalhado com isso, poesia, prosa, o diabo, por isso que é que tem. Eu tenho livro psicografado de tudo quanto é jeito. Tem conto, tem poesia, tem soneto, tem poema, tem romance, tem narrativa de tudo quanto é jeito, tudo eu recebi. Porque a hora que eu vi o alcance daquilo, as minhas retrocognições aumentaram, eu tive muito mais confiança em mim. Aí eu falava com as consciências, pode vir, então firme. Aí ela vinha, a gente observava. Outra coisa, eu comecei a fazer aquilo que a turma começou a me orientar, né? Faça a revisão final, não deixe ninguém fazer isso. Então eu tive muito mais confiança em mim, até para fazer a revisão final. Até hoje eu tenho mais confiança em mim. Você veja que raramente me dá alguma coisa que eu não faço uma revisãozinha. Por exemplo, isso que eu fiz aí, essas 4 coisas, estava certo? Ela me deu 3 páginas, eu vi 4 coisas, achou que está certo. Você está entendendo? Isso é revisão. Agora, isso tudo o que é? O passado, é o Zéfiro. Agora, a pangrafia, ela de uma forma ou de outra, existe uma influência maior do A pangrafia engole totalmente a psicografia. Não dá nem para comparar. É 1 para 1000. Você pensa bem, a psicografia vem lá, a consciência comunicante pega você, paracérebro, pega aqui e começa a vir no mecanismo que você escreve. Se você é canhoto, o negócio é por aqui. Se é destro, por aqui. E o negócio vai. E aquele negócio vai. Ali. Quase sempre tem um aparador quando o ambiente é bom. E, então, aquela consciência fica pulando corda. Entra o amparador e você. Ali no meio. Isso é que é o processo. Agora veja, na pangrafia já não é assim. Na hora que chega, dá o plot, quer dizer, dá um enredo, dá o script, o cenário, a história, aquilo começa a vir.
você começa a ver o episódio, o que é. Daí a pouco, todos os fenômenos para si que envolvem aquilo com você. Aí você tem que ir dentro do processo, você vê a sua afinidade com aquilo, você vê se aquilo que está baseado em fatos, se você tem relação com aquele povo, que relação que é que você teve? Uma loucura. Então você revivencia tudo, entendeu como é que é? Então com isso a situação é outra, muda tudo de figura, o negócio é muito mais composto, complexo, sofisticado, entende? Muito mais profundo e cosmovisiológico, que é o processo da pangrafia. Mas então pode ser que eu faça uma pergunta meio sem nexo, mas se isso acontece de uma maneira tão, digamos assim, avalanche, de uma forma tão abrupta, existe um filtro do pesquisador, do médium que está escrevendo, para poder também colocar no papel. Isso até certo ponto não. Não, o médium é sempre o responsável por aquilo que vai ser publicado, não é... Eu fico me perguntando da estilística, por exemplo, porque como foi identificado tanto as características do Balzac no texto, eu fico me perguntando... Nessa questão do romance, tem aí duas coisas seríssimas no meu caso. Primeiro, a minha relação com o Balzac. Segundo, a minha relação com a época e o processo que foi feito. Cadu Zéfiro. Isso aqui liquidou com o assunto. Foi aí que entrou a pangrafia. Se eu não tivesse contato, ou se já tivesse um contato há 10 séculos aí para trás, isso aí ia ficar defasado. Não dava para ter rapport, não faria empatia, não teria afinidade. A coisa não caminharia tão bem. Agora, outra coisa séria, teve gente que andou examinando com muito detalhe, depois que o nosso amigo Osmar publicou os livros. Então começaram a chamar a atenção. Aí eles começaram a ver, comparando essa técnica que eu tenho do processo, da linha, o problema ideia-linha. Examina o livro com a ideia-linha. Porque eu já usava a técnica da ideia-linha já aos 14 anos. Na época que eu comecei a estudar os negócios do nosso amigo, sabe? Lá da Monteiro Lobato. Agora, examina que esse meu amigo fez essa análise e fez a composição, o confronto da situação, ele ficou besta. A maioria do romance tem a ideia ali. Examina lá. Isso aí eu não mostrei para o Osmar. Eu nunca falei com ele isso. Isso é uma pessoa de Belo Horizonte que me falou. Ele é que anotou o negócio. Porque vocês sabem, a ideia ali eu já tinha publicado. A gente fala isso tudo com detalhe dos 700 experimentos, tudo. 700 é de 94. Isso foi, eu acho que em 96. Ele veio e tinha examinado o romance e falou assim, olha, ele usou tudo. Agora, por que ele usou? Porque os romances do Balzac não são assim. Ele não usa a ideia-linha. Agora, o negócio foi influência minha, é o médium que influi. Agora, examina uma hora o romance, vocês vão ver o processo da ideia-linha. É impressionante o que tem nele.